Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Você na Obra, o primeiro escritório de arquitetura 100% online no Brasil. Aqui a gente traz várias dicas e assuntos que vão te guiar na hora de executar a sua obra. Meu nome é Yolanda Fuentes, eu sou designer de interiores do VNO e quero te convidar a se inscrever no canal e visitar o nosso site para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Se você gostar desse vídeo, deixa aquele like e compartilhe com seus amigos. No vídeo de hoje eu vou trazer 10 dicas para uma casa sustentável. Com a atual situação do planeta Terra, realizar qualquer atividade de maneira sustentável já é uma coisa muito significativa, principalmente através de meios que não agredem tanto a natureza como normalmente as coisas são feitas. E é seguindo essa ideia na construção civil que surgiu a arquitetura sustentável, ou também chamada de arquitetura verde. São métodos que tornam uma construção ecologicamente correta, isso desde a concepção até a execução de um projeto. A arquitetura sustentável é uma tendência e vem ganhando cada vez mais adeptos por seus benefícios e resultados, que por objetivo unem a beleza, a economia, a preservação ambiental e também proporcionam bem-estar, naturalidade e também uma durabilidade maior. Muitas pessoas acreditam que a sustentabilidade se resume em descarte correto de lixo, reciclagem e uma boa quantidade de árvores pela cidade. Mas vai muito além disso, ainda mais na arquitetura, onde esse conceito de sustentabilidade está presente desde o processo de prospecção, o planejamento da obra, a execução dela, o uso e a manutenção do espaço já construído até o descarte do lixo da obra. São evidentes as diferenças entre um projeto comum e um sustentável. O projeto sustentável ele tende a ter um custo mais elevado no início, na execução, mas em contrapartida diminui drasticamente os gastos vindos depois da obra, coisa que um projeto comum não costuma ter. A sustentabilidade em um projeto promove mais bem-estar e qualidade de vida do que um projeto não sustentável, porque ele prioriza o meio ambiente, a naturalidade e dispensa elementos que remetam à artificialidade, enfim. O objetivo da arquitetura sustentável é exercer sua função preservando o meio ambiente, poupando a natureza de impactos negativos provenientes de uma obra. Melhora a qualidade de vida da sociedade e também é uma excelente maneira de economizar. A sustentabilidade em um projeto de arquitetura é, sem dúvidas, um investimento a longo prazo, porque todos os benefícios valem o preço investido. A lista de resultados positivos de práticas sustentáveis é imensa, tanto para o meio ambiente como para o investidor e até para a sociedade como um todo. Alguns dos benefícios de um projeto de arquitetura sustentável é a preservação ambiental, o impacto social, maior eficiência e funcionalidade. O custo dela tende a ser um pouco mais elevado na execução, um custo muito mais baixo ao longo da vida útil da construção, embora o investimento inicial seja um pouco mais elevado, vale a pena. O reaproveitamento de materiais e, por exemplo, em qualquer estágio de uma edificação, seja ela já construída, em construção ou reformando, existe uma diversidade de métodos que podem ser aplicados e que são sustentáveis, não demandam muito tempo e também não são tão caros assim. Logicamente, o resultado de uma casa que já foi pensada para ser sustentável é superior ao de uma casa já existente. Mas hoje em dia, a sustentabilidade doméstica não se resume mais em separar lixo orgânico do reciclado. Existe uma série de possibilidades para tornar a sua construção ecologicamente correta e que não demandam muito tempo. E agora eu vou trazer as 10 dicas para uma casa sustentável. Dica número 1, a iluminação. Essa é uma dica bem básica e uma das mais simples para quem quer começar investindo pouco. Existem diversas possibilidades para você investir numa iluminação sustentável. Primeiro ponto, se você ainda vai construir, o ideal é investir no máximo possível em aberturas, em janelas, portas, principalmente aquelas grandes de vidro, tipo aquelas de correr que dão para a área externa, que entra uma boa iluminação, ou até aberturas superiores, como claraboia. E quanto maior, melhor, porque aí mais iluminação vai entrar, dispensando o uso da luz elétrica durante o dia. Isso resulta diretamente no valor da sua conta de luz. A posição das suas luminárias influencia bastante e para você que não construiu, o ideal é contratar um profissional qualificado porque ele vai saber planejar o espaço e a iluminação dele sem exagero. Então assim, não adianta sair espalhando luz pela cozinha quando 2 lâmpadas já atendiam à necessidade. A quantidade certa gera um custo a menos. Mas calma, você que já construiu ainda dá para fazer muita coisa legal e sem gastar muito. Uma opção é consultar um arquiteto para ver se é possível abrir mais janelas, aumentar as que já existem e até abrir onde não tem. E caso você não queira o quebra-quebra, você pode pintar a parede de branco ou colocar um revestimento bem clarinho, porque cores brancas refletem a luminosidade e faz com que o ambiente fique bem mais claro.
Substitua a lâmpada da sua casa por lâmpadas de LED. Elas proporcionam uma redução de 75% no consumo de energia. E além do mais, existe uma grande diversidade de tipos, potências, temperatura, e também a vida útil dela é bem maior do que as lâmpadas tradicionais. Isso faz com que aumente consideravelmente o espaço de tempo entre a troca de lâmpadas. Em áreas de circulação ou área comum, como varanda, o quintal, área de serviço, coloque um sensor de movimento para que a luz permaneça acesa somente quando tiver alguém usando o ambiente. E aí não acontece aquela coisa de esquecer de apagar a luz e ela ficar ligada por muito tempo. Ou simplesmente apaga a luz e abre a janela e aproveita o máximo possível da luz natural. Dica número 2, a energia solar. Existe uma maneira de você mesmo gerar sua energia elétrica e em casa, através de painéis solares. É aqueles painéis azuis que ficam nos telhados de algumas casas. Elas captam os raios solares e através do efeito fotovoltaico, ela gera energia. Agora, por que investir nisso? A economia é um dos principais fatores que levam as pessoas a investir nisso, colocar nas suas casas ou empresa, porque gera uma economia significativa na conta de luz. Ao procurar uma empresa para desenvolver esse sistema, ela vai planejar um sistema próprio para aquele lugar, ou seja, ela vai levar em consideração o seu consumo de energia, a demanda de serviço que precisaria de energia elétrica, as condições climáticas, as condições locais, e isso influencia bastante nesse sistema. E usando ele, se torna dispensável usufruir da energia elétrica fornecida pela rede distribuidora, o que gera uma economia de 95% ao mês em mais ou menos uns 25 anos, que é normalmente a vida útil do produto. Outro benefício é a proteção, por exemplo, contra inflamações enérgicas. Isso também valoriza o seu imóvel e ajuda nessa questão da sustentabilidade por ser uma fonte de energia renovável. Sem falar no retorno do investimento, porque do contrário de qualquer outra aquisição, por exemplo, um carro, o dinheiro que você investe nesse sistema, com o passar dos anos ele volta para você. Dica 3, a hidráulica sustentável. A água já não é mais um recurso tão abundante, e uma opção para evitar o desperdício da água é trocar, substituir alguns pontos hidráulicos da sua casa. Por exemplo, as torneiras. Tipo a do banheiro, você pode colocar uma torneira com sensor de movimento, tipo aquelas de shopping. Ela só libera água quando ela percebe a presença de mãos embaixo. E isso é muito bom para aquelas pessoas que não conseguem fechar a torneira enquanto escova os dentes ou ensaboa as mãos. É possível também colocar um arejador de torneira, que ele mistura o ar com a água, fazendo com que saia uma pressão maior, mas não necessariamente uma quantidade de água maior, pelo contrário, ele gera economia. Ou até um redutor de vazão, que controla a quantidade na saída de água da torneira. Outra forma de economizar é trocar aquela válvula de descarga por uma válvula de acionamento duplo. Nela existem dois botões, um é para resíduos líquidos, onde libera 3 litros de água, e a outra é para sólidos, gastando 6 litros de água. E com essa troca é possível uma economia de até 60%. Dica 4, a captação de água da chuva. É feita através da cisterna. Ela é um sistema que capta a água da chuva, trata ela, filtra e conserva em um reservatório que está ligado nos pontos de hidráulica da casa. Serve muito bem para consumos que não exijam uma água potável, por exemplo, lavar o quintal, irrigação, limpeza, enfim, entre outros usos. Dica número 5, materiais sustentáveis. Como a construção civil é uma das atividades que mais geram impactos negativos no meio ambiente, uma tendência que vem ganhando visibilidade é o uso desses materiais. Eles são uma alternativa para reduzir os gastos de recursos naturais, porque na fabricação vai menos água, menos matéria-prima, energia, e isso não faz com que caia a qualidade ou a durabilidade deles, por isso é uma boa opção. Alguns exemplos é o tijolo ecológico. Ele é muito usado aqui no Brasil e é feito de mistura, normalmente de resíduos de obra, cimento, água e areia. O que faz a diferença é o processo de fabricação. Não é feito por um forno. O tijolo é formado em uma prensa hidráulica. Outra ideia é a argamassa de argila. Substitui o cimento na mistura de argamassa e pode ser usado para assentar acabamentos em parede interna. A tinta ecológica são feitas de matéria-prima natural, sem insumos derivados de petróleo, componentes sintéticos ou compostos orgânicos voláteis, que são prejudiciais à saúde e à camada de ozônio. O isolamento ecológico, que é o uso de materiais reciclados, como garrafa PET, papelão, jornal, até tecido jeans, como isolamento térmico e acústico. E a madeira de demolição, que é extraída de construções, que é normalmente usada em móveis, revestimentos, esquadrias, pergolados e aí vai. Dica número 6, o reuso de materiais de construção.
Para evitar o descarte inapropriado de entulho, uma possibilidade é reaproveitá-los. Muita gente não sabe, mas os resíduos de obra podem sim ser usados na nova construção. Por exemplo, o colchão de brita no contrapiso de um banheiro. Ao invés de comprar a brita, você pode reduzir o tamanho dos entulhos e das pedras da demolição e usar no lugar da brita. Ou você pode até vender esse material de demolição para ser usado em outra obra, normalmente pública. Dica número 7. Bastante vegetação. Além de ser extremamente positivo para essa ideia de sustentabilidade, ter planta em casa só traz benefícios. É um item-chave para a decoração e o bem-estar de um ambiente. Existem diversos motivos que incentivam o plantio em casa, como a beleza, as propriedades medicinais das plantas, a diminuição de estresse, proporcionam frescor e vitalidade, sem falar que purificam o ar. Você pode investir nisso de N maneiras, como canteiros pelo quintal, vasos de planta tipo aqueles de chão, de parede ou de teto, ou até uma horta. Inclusive, existem várias ideias para colocar uma horta pequena dentro de casa e no balcão da pia da cozinha. É normalmente usada para colocar tempero, tipo manjericão, salsinha, coentro. E ainda na decoração, a vegetação dá aquele toque de leveza e tranquilidade de fato traz a natureza para dentro da sua casa. Dica número 8, a laje verde. É uma das sugestões mais comentadas quando o assunto é arquitetura sustentável. É um excelente isolante térmico, acústico, sem falar que é muito bonito. Isso consiste em uma camada de terra, de vegetação, sobre um telhado ou uma laje. Serve muito bem para manter a casa fresca, drenar a água da chuva, melhorar a qualidade do ar, sem falar que muda um pouco aquele padrão visual das construções, bem artificial, o de sempre. Existem dois tipos, o intensivo, onde o solo é mais profundo, que comporta plantas maiores, com as raízes mais profundas, e também é possível ter uma variedade maior. E o outro tipo é o extensivo, onde é uma camada mais fina, para plantas menores de raízes mais rasas, como musgos, e também é de mais fácil manutenção. Dica número 9, o minimalismo. O ideal de menos é mais invadiu o design de interiores, revolucionando muitos conceitos. Um deles é aquela ideia de que um ambiente tem que ser todo decorado, todo colorido e cheio de componentes. Por contrário disso, surgiu o minimalismo, mostrando que com pouco dá para fazer muita coisa legal. E de uns tempos para cá ele foi ressignificado. Atrelado à sustentabilidade, ele vai contra excesso, consumo exagerado e os impactos negativos ao meio ambiente. O primeiro ponto é reduzir o mobiliário da sua casa, deixando somente o necessário, para que continue funcional o ambiente. Na decoração, uma alternativa para diminuir o mobiliário, os elementos, mas sem deixar o ambiente sem graça, é apostar em revestimentos coloridos ou estampados, para que fique equilibrado e o ambiente fique preenchido na medida. Tá na moda agora uma paleta de cores mais reduzida, por exemplo na cozinha, o que está em alta agora é o monocromático, onde explora vários tons de uma mesma cor. Agora, o minimalismo ele não é só um conceito, ele é um estilo de vida. Ter hábitos menos consumistas reflete diretamente no visual da sua casa e também no meio ambiente. E para fechar, a dica de número 10, que é o mobiliário sustentável. Depois da construção e de todas as dicas de execução, é aqui que você passa mais claramente a ideia da sustentabilidade. O que torna um móvel sustentável é a sua origem. A diferença dele está na matéria-prima, na fabricação, o transporte até a utilidade dele. O mobiliário sustentável é feito com fontes facilmente renováveis, com baixo teor de compostos orgânicos voláteis e o processo de fabricação e transporte é menos danoso para o meio ambiente. Normalmente são feitas de madeira, bambu, vib, mas também pode ser feita de materiais reciclados como aço, metal e até alumínio. Outro fator que torna um mobiliário sustentável é se ele foi feito de materiais reciclados, ou também se ele foi reaproveitado, reutilizado. Isso permite ter uma infinidade de opções. No VNO, em projetos de reforma, a gente sempre pergunta para os clientes o que eles gostariam de reutilizar. Normalmente as pessoas gostam de reaproveitar os móveis. Mas, por exemplo, em um dos projetos que a gente fez, um dos pedidos da cliente foi que reaproveitasse os castilhos das paredes demolidas nas paredes novas. E isso deu super certo, porque foi um gasto a menos para a cliente e um lixo a menos para descartar. No que você puder investir em sustentabilidade, invista. Além de contribuir com o meio ambiente, você economiza e só tem a ganhar com isso. Se gostou das nossas dicas, deixa aquele like e comenta aqui embaixo qual das dicas você já tem em casa ou qual você pretende fazer primeiro. Se inscreve se ainda não é inscrito e compartilha com seus amigos e com familiares. Esse é o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!